Olá pessoal, novamente antropologia cultural. Você que está acompanhando o curso, você deve ter recebido a primeira aula de antropologia, onde nós começamos a trabalhar os conceitos. O que vem ser a antropologia? O que tem a ver essa história do homem, a cultura, os povos, os costumes nos quais eles estão inseridos. Você recebeu, junto com a primeira aula, a apostila do curso, como também recebeu um PowerPoint. Nós estamos trabalhando o curso todo em cima deste PowerPoint para facilitar justamente o acompanhamento do aluno. Nesta segunda, nós também na primeira aula, não esqueça, nós falamos sobre idiosincrasias, falamos sobre visões diferentes, falamos como o estudo antropológico, ele leva em consideração muitas vezes as minúcias, as coisas mínimas. Nós vamos hoje começar a pensar um pouco a antropologia em dois ramos, mas vamos direcionar-nos para um desses ramos. Nós temos no teu PowerPoint aí duas coisas bem interessantes a serem observadas. Quando eu falo em antropologia, eu tenho uma distinção entre a antropologia físico-biológica e a antropologia sociocultural. Nós estamos trabalhando a antropologia quanto à visão cultural, quanto à visão dos povos, quanto à visão dos costumes e a influência disso no desenvolvimento do ser humano. A antropologia físico-biológica, ela tem uma abordagem voltada para o homem como ser biológico. Aquele homem que, ao estudar, estuda-se o homem bio, a vida do homem diretamente. Ela vai estudar origem, evolução, variações e constituições físicas do homem. Já o que nós estamos nos detendo um pouco mais na antropologia sociocultural, ela tem uma abordagem diferente. Ela aborda o homem como um ser cultural, um homem que está inserido em uma sociedade, um homem que tem uma história, um homem que sofreu influências dessa história. Produção cultural, agrupamentos, relações sociais, comportamento e desenvolvimento social. Isso é o que nós estudamos. No teu PowerPoint você vai encontrar alguns gráficos que vão te mostrar a diferença de visão, de estudo quanto à antropologia físico-biológica e a antropologia cultural. É bem interessante você pegar, dar uma olhada lá no PowerPoint e verificar isso. Bem, a antropologia cultural, como o próprio nome já traz uma ideia, ela vai mostrar a cultura, que a cultura condiciona a visão do homem e do mundo. O que isso quer dizer? Que muitas vezes aquela questão não resolvida até hoje, ela passa a ter um pouco mais de direcionamento quando nós estudamos o homem como ser cultural. Aquela velha questão, o homem é produto do meio ou o meio é produto do homem? Quem influencia quem? Quem modifica quem? Existe uma pessoa muito letrada, muito conhecida dentro dessa área, que é a Ruth Benedict, e ela diz o seguinte: a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Ou seja, as informações que o homem tem, as informações que ele adquiriu no decorrer de sua caminhada, vão fazer com que ele possa enxergar a vida, enxergar o meio, enxergar as pessoas, enfim, enxergar o mundo de uma visão muito própria, de uma visão muito sua. Ou seja, os meus conceitos são formados não única e exclusivamente daquilo que eu vejo agora, mas de toda uma circunstância que eu vivi. Há indivíduos que veem os outros pelo seu telescópio contextual e consideram esses como estranhos, curiosos, estúpidos ou errados. A antropologia, ela vai dizer o seguinte: quem é o homem? O porquê das suas atitudes? Por que ele tem determinadas atitudes em determinadas situações? O que a história deste homem pode nos ensinar? O que a influência cultural que este homem teve pode ensinar sobre ele? Então a antropologia, ela vai permitir que nós possamos ampliar um pouco mais o nosso campo de visão e não ficarmos como viseiras direcionadas para um único momento. As percepções, predisposições e valores pessoais complicam o estudo do homem pelo homem. Os nossos preconceitos, ou seja, ideias, conceitos estabelecidos no passado, influenciam diretamente os conceitos que hoje eu tenho e como
Eu vou definir e decidir o rumo de vida que vou tomar e as relações com as outras pessoas. A abordagem antropológica provoca uma revolução no olhar, ou seja, Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Se a pessoa não conhece a si mesmo, como conhecer o outro? Se eu não sei exatamente quem é o Daniel, se eu não tenho uma percepção clara de quem é o Daniel, do que ele pode fazer, da maneira como ele pode agir, da maneira como ele pode se relacionar, como o Daniel vai poder entender a outra pessoa? Se o conhecimento principal para o entendimento do outro está no entendimento da pessoa, de quem pretende entender o outro. Parece um pouco complexo ou mesmo paradoxal em determinados momentos, mas na realidade a antropologia diz o seguinte: para um pouco e começa a ver as coisas que estão acontecendo não simplesmente pela ótica do momento, onde as nossas emoções influenciam diretamente a nossa visão, mas começa a ver o outro em função de toda uma sociedade, uma cultura e uma história que ele foi inserido. Bem, quem primeiro se inclinou a estudar essa história foi Sócrates, né? Para Sócrates, o homem era alguém que podia responder com racionalidade a uma indagação racional. Já para seu seguidor e aluno Platão, o homem é alma imortal. Para Aristóteles, discípulo de Platão, o homem é um animal político. Olha só que interessante, pessoas da mesma linha de pensamento, da mesma origem, podemos dizer assim, com visões tão diferentes, ou até mesmo algumas vezes similares, mas que viam determinado conceito por óticas muito suas, mesmo que estivessem inseridos dentro da mesma sociedade contextual, do mesmo momento. Isso nos ensina que não podemos traçar conceitos sobre o outro simplesmente pela ideia que criamos do outro, mas devemos sim começar a traçar conceitos em meio ao estudo que fizemos do outro. Existe um pensamento muito interessante que nós já usamos há muito tempo, né? Alguém diz: olha, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu costumo dizer em sala de aula algo diferente. Eu digo: trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Conheça o outro, saiba o que o outro gosta, saiba da maneira que faz feliz o outro. Não tente transformar o outro em você. Por quê? Porque esta história é diferente, a sua história é diferente dele, a sua forma de criação foi diferente dele, o local onde você foi criado é diferente, os hábitos e costumes são totalmente diferentes. Bem, gente, essa é a nossa segunda etapa na aula de antropologia cultural. Vamos pensar um pouco nessa história de que é necessário conhecer o outro, mas principalmente é necessário nos conhecermos para podermos começar a trabalhar bem o outro em nossas relações. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.